Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes e hoje a gente conversa sobre um assunto maravilhoso. Você tá vendo aí, você deu play por causa disso. Você viu a cara do Walter White aí no seu Spotify, no seu agregador de podcasts, no YouTube, que seja. Você viu a cara do Walter e já deu play pra gente conversar um pouquinho sobre essa série maravilhosa. Mas eu não tô sozinho. Comigo, Éder Giardini, diretamente de São Paulo, para compartilhar seu conhecimento sobre Breaking Bad conosco. Isso aí, Erlan. Prazer estar aqui novamente com você e com toda a galera aí que acompanha Ovelhas Elétricas. Que Deus abençoe a todos e vamos falar do Sr. White. Vamos lá. Hoje é dia de branco e rosa, né? O White e o Pinkman. Hoje é dia de... e uma paleta muito amarela, né? Tem um amarelo e um verde muito forte, né, em Breaking Bad. Mas vamos lá, vamos deixar o Rafael aqui, nosso editor, subir a música e a gente faz uma apresentação digna para esses protagonistas tão contraditórios. Éder, fala pra mim, como é que foi que você começou a ver esse mundo das drogas aí, da produção de metanfetamina azul? É isso aí, né? É tenso, hein? A verdade é que a gente sempre fica com aquela, né? É pesado o tema, né? A série em si, a história, né? Enfim. Mas o meu contato foi primeiro com o Sol, né? O advogado. Primeiro eu vi a série Chame o Sol, né? Better Call Saul, né? E depois eu tava começando a ver, aí você comentou da gente gravar um programa especial sobre Breaking Bad. Então eu assisti, porque com a outra série lá, que é um spin-off, né? É mais leve um pouco, né? Porque o advogado lá, ele é muito engraçado, né? O Jimmy, e leva as coisas muito... o Jimmy me lembra muito político brasileiro, né? Só no enrolation, né? Só na bagunça e tal. Já o Breaking Bad, de fato, a gente... tem aquela... Você fica o tempo todo tenso, né? Será que vão pegar o Sr. White? Será que o Pinkman vai morrer? Né? Será que o Mike... Enfim, nessa primeira parte até, né? Vamos dar uma coisa mais genérica, né? Porque vai ter muito spoiler, né? Mas assim, para aqueles que querem assistir uma boa série, essa série é considerada uma das melhores de todos os tempos, né? O pessoal coloca ela bem lá em cima, o índice do IMDb é muito alto de todos os episódios, né? Os atores atuam de maneira muito... Puxa vida, as atuações são... Não tem nenhum ruim, né? Todos entregam muito, né? A direção é muito boa. Enfim, né? Uma série muito bem feita e quem assiste pode ter certeza que vai ter aí um bom programa, né? Claro que o tema é pesado, mas é pura arte. É pura arte, até porque a qualidade da direção de arte, figurino, cara, é muito, muito, muito bom. As atuações, o grau de imersão que a série proporciona é uma coisa absurda. E já fica aqui o disclaimer, você que tá ouvindo a gente vai dar spoilers até a última temporada, tá? A série de 2008 finalizou aqui em 13, não vou lembrar agora, 13, 14. Foi 13. Então, enfim, tem 10 anos já de série. Dá tempo de assistir, depois volta aqui. Ou se você não se importa com spoilers, beleza, segue o papo com a gente. Breaking Bad, né? A gente pode dar um sinopse para quem ou não se lembra direito, ou tá topando assistir, ouvir o episódio sem saber direito sobre o que é a série. Breaking Bad é uma série que fala sobre um professor de química de ensino médio que descobre que tem câncer. É um câncer terminal? Já é terminal para ele? Ou não? Não, não era terminal. Cara, não né? lembro, mas é um câncer grave. Era um câncer de grau 3, se não estiver enganado. 2 ou 3, algo assim. Grau 3. Eu diria que era grau 3, só que é no pulmão, né? Não conseguia bancar, porque os Estados Unidos é privado, né, o custo com a saúde. Então ele não conseguia bancar, então ele tem que se virar para arrumar dinheiro. Ele tem um filho que é portador de deficiência, uma esposa que é insuportável, não, que é, enfim, que é do jeito dela, insuportável.
tem A algumas esposa tá dívidas. A grávida. esposa tá grávida, né? A Skylar tá grávida, é verdade. Ele é uma pessoa bem passiva, uma pessoa que nunca tomou riscos na vida, uma pessoa que tinha potencial para ser alguém brilhante, alguém de destaque na sociedade, mas, enfim, deixou o parceiro passar ele para trás. Tem várias coisas assim, né? E ele foi dar aula em ensino Uhum. médio, nunca teve um patrimônio muito grande, e aí ele começa primeiro com Lava Jato, é isso? Ele começa lavando o carro, não era? Ele, além de dar aula, ele trabalha nesse lava-jato, Ele né? trabalhava no Lava Jato. E aí Isso. É ele. interessante que Pode falar. ele tem uma questão assim, só fazendo o adendo do que você está dizendo, a capacidade dele é tão grande que ele, além de ter participado dessa empresa que no início ele vendeu a parte dele por US$ 5.000, depois a empresa se tornou bilionária, uma empresa Uhum. de bilhões, né? Ainda tinha uma questão que ele também participou de uma pesquisa que resultou em prêmio Nobel. Ele fazia parte de uma equipe, né, que ganhou um prêmio Nobel lá, não sei do que, de uma pesquisa em química. Só Isso. que ele foi para aquilo que era o mais seguro para ele, né? Que é ser Uhum. professor. Uhum. Ele acabou se acomodando naquilo, né? Como você bem falou, né? Muito passivo, a vida foi levando, mas ele é um cara amargurado, né? Sim. Frustrado, né? E é passivo, inclusive, em seu relacionamento com a sua esposa. É uma pessoa que não tem nenhuma imposição, ele não tem um posicionamento como homem, não no sentido masculino da história, mas como um adulto, né? Ele não Uhum. assume riscos e tal. E aí ele se questiona moralmente quando se envolve com um ex-estudante dele, que era o Pinkman, né? Ex-aluno, Um ex-aluno ex-aluno dele. dele. Ele E começa a ver lá umas perseguições, né? E como o cunhado dele é detetive de alto sucesso, o Hank, né? isso. Ele pede para participar de uma batida policial que eles vão fazer lá, vão invadir um lugar de fabricação, né, de Uhum. metafetamina, metaf... Opa, gaguejei aqui. Metanfetamina. Fabricação de drogas aí. E quando eles entram lá, ele vê esse ex-aluno dele lá meio que fugindo do lado e tal, e ele vai atrás do ex-aluno com essa proposta, porque ele tá falido, ele tá quebrado, né? Ele tá Uhum. sendo humilhado lá no Lava Jato onde ele trabalha, os alunos Isso. não estão nem aí com ele. Ele Isso. ama a química, mas os alunos dele também não, né, não correspondem. A molecada de ginásio aí, né? Ou ensino médio, não sei. E aí, de repente, ele vê tudo aquilo e fala: puxa vida, mas eu sou o cara da química, né? É. Então deixa eu ir atrás disso. E aí ele vê esse ex-aluno dele e ele faz. Aí quando ele chega para falar com o ex-aluno, que é o Pinkman, o ex-aluno até assusta, né? E aí quando ele faz a proposta, né, de começarem você conhece aí, né, os meandros, né? Esse ex-aluno dele, além de traficante e também de fabricar metanfetamina, o cristal azul, né? Isso. Que ainda não é azul, Ainda não é azul. mas ainda não é azul, ele propõe para esse aluno, né? O aluno assusta, puxa, mas que isso? Não, não, senhor White, e tal. E aí eles começam, entram nessa pegada maluca aí, né? Ele fica assustado com os ganhos, né, que o Pinkman tá Sim. fazendo. Imagina, poxa, se o cara de nada aqui tá ganhando tanto, quanto mais quem produz de verdade. E ele vê também que a qualidade do cristal era muito ruim. E fala, Uhum. vocês estão pagando caro por uma porcaria dessa aqui e tal. Eu consigo refinar de uma forma muito melhor, usar elementos químicos, usar, assim, a fabricação ser muito melhor, né? Ele garantir uma qualidade, e se a qualidade é maior, vão pagar mais. Então, e aí o Uhum. objetivo dele é poder juntar uma grana para custear o tratamento dele e ainda dar uma boa qualidade para a família dele. Teoricamente era isso, né, no início? Parece que ele nem estava muito afim do tratamento no primeiro momento, né? No primeiro momento ele está afim, de fato, de deixar uma grana para a família, né? Uhum. Ele sempre diz muito isso, né? Que ele está fazendo isso pela família. É. E depois a família vão atrás lá da empresa, do amigo, o pessoal até fica de pagar esse tratamento, mas ele não aceita por orgulho, mas mente para a família e diz que aceitou o tratamento, né, o financiamento do tratamento lá pelo pessoal da empresa. Bom, e aí ele vai, caramba, né? Ele é um cara muito desastrado, desajeitado, apesar de muito inteligente, né? E Uhum. parece que tudo que ele vai se metendo vai dando confusão, né? Então, existe uma estrutura em episódios. Normalmente em séries é isso, né? Você tem um grande arco, uma grande história, e aí ela é dividida em vários arcos menores, né? Então você tem essa introdução com o Walter, o professor de química, que ele é humilhado, ele é dócil, ele é passivo, ele ganha pouco dinheiro, ele tem uma família para sustentar.
E aí ele descobre que tem câncer, ele, enfim, chantageia o Jesse para poder convencer ele a produzir metanfetamina. E aí a gente fecha esse primeiro arco, né, de apresentação dos personagens e esse início de jornada, uma jornada inclusive para um caminho muito ruim, né, um caminho criminoso. Mas o que que é curioso, né? Ao passo que existe um tipo de fabricação de drogas que é criminalizado e que é, enfim, fonte do tráfico, o Hank, que é que é o cunhado do Walt, ele tem um hobby, que é a fabricação de cerveja artesanal. Que, de novo, né, o álcool também é um tipo de droga, um tipo de entorpecente, enfim, vários problemas de saúde, causa problemas sociais. E aí a gente já começa nessa questão, né, de que, por um lado, você tem uma pessoa que produz um tipo de droga entorpecente dentro da lei, o outro um tipo de droga, é claro, muito mais danosa ao organismo, e etc., com alto grau de vício, etc., mas fora da lei, né? Enfim, eu só joguei essa provocação inicial para a gente verificar que às vezes nem tudo que a lei estabelece como correto é correto, né? A gente pode. Isso nem estava na nossa pauta aqui, mas acho que é uma forma interessante de falar que o caminho que o Walter inicia é um caminho do lucro, independentemente dos meios pelos quais ele vai usar para ganhar esse dinheiro, né? Enfim, foi só uma divagação aqui, a gente pode voltar para a pauta, que a gente se propôs falar sobre a relevância de Breaking Bad, né? Por que que Breaking Bad é considerada uma das melhores séries de todos os tempos? O que que você acha, Ada? Erlan, assim, dentro do que você jogou aí, é interessante. Daqui a pouco, talvez a gente ainda vai falar sobre isso, né? Será que os fins justificam os meios? Mas vamos voltar aí para a questão aí da excelência da série, da qualidade, né? A qualidade de direção, de arte, o pessoal investiu bastante. Parece que ela começou um pouco tímida na primeira temporada, mas depois entrou num crescente assim. Mesmo a primeira temporada que o pessoal tem gente que reclama, essa primeira temporada não embala, não embala, mas tem a história está sendo contada lá, né? E depois que eu acho que o pessoal viu que o projeto era muito bom, começaram a investir mais grana, e aí os caras começaram a fazer, sempre tem aquele comecinho, né, que eles pegam um objetozinho ali, daqui a pouco aquele objeto faz parte da história, ele tem uma importância, você olha, você não dá nada para aquele objeto. Aí chega no final do episódio, você descobre que, né, sei lá, o corpo que está lá estendido perto da piscina foi do avião que você nem imagina que é isso, né? Tem também, não sei se você se lembra daquele trio de mexicanos, eu esqueci o nome deles, que eles abrem um episódio, é muito bacana, assim, eles cantam, né, falando do Sr. White, né, do Heisenberg e tal. Uhum. E assim, os atores são fenomenais, né? Os atores entregam bastante, todos eles, né? Inclusive o que faz o principal lá, né? O Sr. White, ele era mais um ator mediano de comédia, né? Mas nessa série ele conseguiu realmente arrebentar, né? Escolheram ele. Ele já tinha trabalhado num episódio com o Vicente, num episódio de Arquivo X, né? Que o Vicente Ah, é dirigiu o verdade. Arquivo X. E, enfim, né? O pessoal conseguiu ali, de fato, te prender naquela série, né? Eu vi pesquisando na internet aí, ouvindo alguns podcasts, muita gente falando que pegou para assistir, varou madrugada, porque te prende de fato, Uhum. né? Atrai bastante e vai. O que é muito interessante, que as séries até então talvez não tivesse explorado nos personagens, é a mudança do personagem, né? Isso. Porque geralmente o caráter do personagem não muda. Ele passa por mudanças da vida, etc e tal, mas o bonzinho sempre é bonzinho, né? Uhum. E o mal sempre é mal. Mas aí você vai ver o Walter White se transformando, né? E virando aí um cara mal mesmo, né? Mergulha profundamente. Né? E você Isso. vai ver o Pinkman que vai, de alguma forma, ele vai se redimindo durante a série, né? Ele é Uhum. simplesmente o drogadinho lá, né? O noinha, mas você vê que o cara tem consciência, tem coração. Então, toda essa construção dos personagens, né? E mais toda essa qualidade, né? Da direção, da arte aí que o pessoal conseguiu trabalhar. Eu me lembro que tem aquele episódio da mosca, né? Isso. Cara, os caras com uma mosca, eles quem olha assim pensa que é um episódio do Chaves, né? Parece dois trapalhões lá, né? E te prende e tem gente, né? É o episódio que tem a menor nota, né? Mas para muita gente é um dos melhores episódios da série, porque como que os caras conseguiram fazer
Eles tinham um problema ali, inclusive estava ouvindo dizer que eles tinham um problema ali de recursos para aquele episódio, então eles tinham pouca grana para um episódio, eu tinha gastado 2 episódios, e eles fizeram o episódio da mosca justamente para brincar com o público e ao mesmo tempo fazer arte e ao mesmo tempo, né, conseguir fazer com baixo custo. Então nem sempre ter pouco dinheiro significa não ter criatividade, né? Esse episódio da É Mosca é isso. um bom respiro, né, pra série, né? Tava vindo de um contexto muito pesado, eles tinham que bater umas metas pra poder produzir, tava uma coisa muito, um clima muito ruim, né, pra série. De repente você tem esse episódio onde realmente é um monte de atrapalhada, o pessoal querendo buscar uma mosca para que não ficasse, não perdesse a qualidade ali, não se contaminasse, o tonel tinha que ficar sem resíduo nenhum. Enfim, é bem engraçado, é bem legal. Eu acho que dá uma quebra legal para a série. Um respiro legal, é claro. Tem as justificativas técnicas, né, do orçamento, etc. É muito competente. A série é muito competente no geral. Acho que a qualidade mesmo é o que resume essa série. A qualidade de entrega, a qualidade é maravilhosa. Enfim, a gente fica aqui rasgando seda. Ah, Breaking Bad é isso, é aquilo. Mas é isso e aquilo mesmo. O problema é É esse. mesmo. É isso mesmo, é muito bom. Mas é E é muito muito. bom até que custo, né? Porque é um tema muito ruim, né? A criminalidade por si só, né? É ruim e aquilo. E se a gente vai vendo o espiral de degradação que o Walter White vai se metendo, ele que era um professor bonzinho passa a ser realmente um gangster dos maiores. E muito realista também, né? É um programa de TV que você vê a vida como ela é, no sentido assim, não fica com muita firula ali. Os atores entregam uma realidade que você sente como se fosse a realidade do seu dia a dia, aquelas cenas do deserto, a vida sem aquele glamour, isso. Não tem glamour, tem realidade ali. A cena, eu não estou dizendo a história, não. Estou dizendo as cenas. Você olha assim, é um realismo muito forte. Às vezes você tá ali, você não está dando nada por aquilo, de repente surge uma situação, um contexto ali, que você fala, puxa, os caras são bons. Eles fazem mesmo essa diferença. Mas, como você mesmo disse, vai acompanhar a degradação de um homem, né? Vai para o fundo do poço mesmo. Você torce por ele, você, né, se simpatiza com a causa dele, mas ele vai, de fato, afundando, né? Vai para a lama. A gente vê esse contraste acontecendo quando a gente compara os dilemas da primeira temporada com os dilemas da última. Na última, o Walter tá matando todo mundo, tá destruindo, explodindo todo mundo, não tá nem aí. Pega uma metralhadora automática, uma .50, sei lá, coloca num porta-mala de um carro, metralha todo mundo, ele não tá nem aí. Na primeira temporada, ele tem dificuldade para lidar com um cara que enfim, sequestrou, ele sequestra um bandido, né? Deixa ele preso, não sabe muito bem o que fazer, dá comida, dá água pra ele. E no final ele é obrigado a matar esse cara porque virou uma questão de vida ou morte. É matar ou morrer. Então, assim, a gente vai vendo que a relativização dos erros, dos crimes, dos pecados, a gente pode usar essa linguagem religiosa, ela transparece ao longo das temporadas, né? Então, o Walt, que no início estava com dilemas relacionados a dinheiro, enfim, estou fazendo isso para poder pagar, para poder dar um dinheiro para minha esposa e tal, tal. No final, ele até continua com esse discurso, mas na real, real mesmo, o Walter, ele muda o caráter dele. Ele Uhum. distorce completamente o caráter. Ele tá fazendo aquilo por ele mesmo. E é o que ele confessa no finalzinho pra Skyler, né? No Isso. último episódio, ele fala: Eu fiz por mim. Eu não estava fazendo por você, eu fiz por mim. Porque ele tinha toda aquela frustração, não tinha o poder que ele achava que merecia, e ele encontrou nisso. E ele várias vezes diz, né? Eu sou bom no que eu faço, né? Tem, inclusive, hoje, infelizmente, a gente já perdeu um pouco disso, porque já passou bastante o tempo da série, mas muitas das falas do Walter viraram memes, né? Ele diz que eu sou o perigo, né? Eu, mas a Skyler tá perguntando pra ele, poxa, mas e se o pessoal vier aqui? Ele fala, não, eu sou o cara que vai atrás deles, Eu eu sou o sou cara o que, quem né? bate a porta, né? Eu sou o que bate a porta, é isso. Então você vai vendo assim que com toda aquela timidez dele, ele titubeia tanto, né? Uhum. E eu acho engraçado nele que ele é tão desastrado, né? Tem um jeito assim cômico, né? E no final das contas ele vai, aí ele se envolve com, né? O momento que eu acho que marcou ali a virada mesmo foi quando ele deixa a namorada do Jesse morrer, né? Ah, sim. A partir daquele momento ali a coisa ficou, até então ele tá, né, matou lá um bandido, o outro, dois, né, traficantes, tal, derreteu os caras, né, no ácido, É. né?
Mas quando ele chega lá e ele vê a moça passando mal, e é interessante assim que no início do episódio o nenezinho dele começa a passar mal e ele vira a nenê dele. Isso. Mas quando ele vê a menina, ele só fica olhando e deixa ela morrer afogada no próprio vômito, né? Ele Então, sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe. ele sabe. Ele é frio, né? É porque ele não queria que ela fosse uma má influência pro Pinkman. Isso. E, cara, parece que você quase concorda com ele, né? Porque, de fato, ela tá atrapalhando tudo, né? Ele é uma influência pior, para pensar, né? O Walt, ele argumenta de que ela estava levando ele para um caminho ruim, de vício, etc. Mas, Sim, se para pensar, ele tá levando para um caminho pior ainda. Realmente, verdade. Breaking Bad realmente é muito bom, não tem como. Yeah, yeah, y'all know what time it is. It's Carolina Slim. Y'all know what time it is. It's Carolina Slim. They wanna buy, they wanna buy. Y'all done did it again. Y'all gon' make me do it. I'm fucking here. I'm fucking here. And I'm so fly. E, cara, eu acho que tem muito a ver, assim, né? Eu acho que mexe tanto com a gente, porque, assim, a gente que vive nesse país nosso que é tão corrupto, com tanta corrupção nos meios aí, né? E de vez em quando a gente escuta umas histórias do que as pessoas fazem e do que os empresários são capazes de fazer para poder ter mais lucro. E aí você vê o Walter White lá fazendo as coisas loucas dele, mas às vezes em menor instância o pessoal tá fazendo com um menor grau, né, de malignidade, menor grau, né, de não tá assassinando, mas cara, tem situações que às vezes a gente acha que tá até assassinando também, né, de vez em quando você ouve umas histórias, mas aí você vê o pessoal, né, vendendo coisa corrompida, produto alterado, o jeitinho, né, brasileiro que o pessoal muitas vezes leva para o mal. E aí você, puxa vida, você para pensar e fala, não dá para negar, né? A gente também tem um pouquinho aí dessa maldade dentro da gente e tem mesmo, né? Como você disse aí na questão mesmo da nossa fé, né? Nós cremos que a nossa natureza é pecaminosa e, cara, é mesmo. A gente tem lá dentro e se Deus não trabalhar, a gente também vai para esses caminhos muito ruins aí. A gente às vezes gosta de se colocar ou se enxergar no lugar do mocinho, né? Da pessoa que salva o dia, que salva a princesa do castelo. Enfim, os exemplos não faltam, mas a maioria das vezes somos nós os vilões da história, né? E somos os Walters, somos os Pinkmans. Por motivos mil, a gente justifica a maldade. Maldade é algo que, pelo menos na tradição cristã, a gente entende que todo mundo nasce inclinado para o mal e que a gente precisa ter um encontro com Jesus para que haja uma transformação, enfim, mas ainda assim é difícil, né? Ainda assim existem elementos, existe esse mal que a gente não quer fazer e vai lá e faz, e o bem que a gente quer a gente não faz. Esse dilema é uma realidade triste da nossa natureza, mas ela é uma realidade, com perdão da obviedade, uma realidade real. A gente precisa lidar com ela. Breaking Bad mostra que todo mundo tá suscetível a ser o malvado da história, né? Dada as circunstâncias, às vezes a gente só não faz a maldade por medo. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Mia Couto, é um autor sul-africano. Ele escreve, tem um livro chamado, qual é o nome do livro? Cada Homem é uma Raça. E ele conta um conto. Se eu não me estiver enganado, é O Pequeno Apocalipse do Tio Jegue, é o nome do conto. E ele fala o seguinte, tem uma citação em que ele fala o seguinte, um tio falando pro sobrinho dele: todo homem é mau, e quem não é mau é só um malvado preguiçoso. É só alguém que não tem ainda, que não tá afim de fazer o que lhe é comum. Esse Walter White do começo, né? É aquela parada de por que a gente não faz o que é errado? É porque a gente não quer? Ou é porque a gente tem medo das consequências do que a gente realmente quer? Acho que é uma boa forma de iniciar um debate aí, né? Eu lembro que o Alex Dias, que é o atleta de Cristo lá, o que dirigiu o Atleta de Cristo, Aham. o piloto, acho que é Alex Dias Ribeiro, né? Eu lembro que uma vez numa coluna dele ainda na antiga Vind, virou Eclésia depois, ele numa coluna dele, em épocas mais ou menos de Olimpíadas, não lembro, já é bem antiga. E aí ele demonstra uma pesquisa que foi feita com atletas de alta performance. E nessa pesquisa, pergunta para o pessoal lá, né, se você pudesse usar uma substância que te dopasse, mas que não fosse pega nos exames antidoping,
te desse uma performance acima do normal, você usaria? Tipo assim, 90% disseram que sim. Aí depois a pergunta mudou um pouco. A pergunta foi o seguinte: se você pudesse usar essa mesma substância que fosse te dar alta performance, que você, né, ia ficar acima da média, e você fosse morrer em 3 anos, você usaria? Cara, mais de 50% ainda disse que usaria. Porque o pessoal tá atrás da glória, né? E aí vai dentro daquilo que você tá falando. Às vezes a gente não faz porque a gente tem medo de ser pego. Ou porque a gente não tem a coragem, né, necessária. E o Walter, ele vai nesse caminho, né, cara? Nessa espiral descendente. Sucesso a qualquer custo. Ele começa a cruzar os limites. E aí, quando mata a moça morre. E aí, depois, quando começa a envolver morte de crianças, né? Também, traficantes. Ele justifica sempre, né? E interessante, assim, que o White, ele parece que é ateu, né? Durante a série, a gente percebe, assim, que a moralidade dele é uma moralidade de um cara que é ateu, que acredita na matéria, na evolução, né? Na química, né? Enfim. E o Pinkman, pelo que a gente vê lá, a família dele é uma família de cristãos, né? Parece que ficou ali no coração dele. Eu não sei se é isso que eu tô falando, mas é o que eu tô deduzindo, né? Assim, a questão da crença de cada um, né? Você vê que o Pinkman, quando envolve criança, ele fica muito mal. E ele fica com dificuldades para matar, né? Ele mata só em última instância, mesmo que seja adulto, né? Ele quer o barato dele, né? Mas nessa questão assim da vida, ele valoriza a vida, né? E o Walter White, não, o Walter vai caindo, né? E vai afundando e quer o sucesso a qualquer custo, e aí ele começa a cruzar os limites, mente, né? Como ele mente? Para ele, esse fim, né, que é o fim de deixar para a família ali o sustento, para ele tudo justifica isso, num primeiro momento, quando isso ainda é o objetivo dele. Depois você vai vendo que ele vai caindo e caindo e caindo, né? Mais um abismo vai chamando o outro, e aí ele começa a querer se impor, e aí ele toma coragem até para enfrentar os chefões, para matar chefões, né? Para matar. No final das contas, ele tem um apreço ali pelo Pinkman, né? Mas até o final da temporada, mesmo que ele tá manipulando, você vê que ele sempre quer o Pinkman do lado dele. Mas mais ninguém, né? Família dele também, né? Mas o Hank, ele tem um respeito, as pessoas próximas ele tem um respeito, né? Mas o restante, quem cruza o caminho dele, tome cuidado porque ele tá afim de tudo, né? Ser o cara, né, para ter todo o poder, né, para, enfim, trabalhar aí a questão do orgulho e da vaidade dele, enfim, né? Ele quer ter o poder na mão, né? Eu sou o poderoso, ninguém faz como eu, né? Enfim, é muito triste ver ele nessa vida dupla dele, né? Talvez isso também seja uma grande lição para nós, né? Porque como a gente é mal e a gente tem essa tendência para o pecado, enfim, às vezes a gente está vendo vidas duplas, né? Nos palcos, na igreja, né? Quem é pastor, né? No púlpito, quem é membro de igreja, ou né? Pessoas normais de maneira geral, no trabalho, dentro da família, mas hoje é tanta gente com vida dupla, né? Que se descobrissem o que o cara vê na internet, ou que o cara faz aí no seu lazer, enfim, né? Drogas, né? Tanta gente aí que é só para meu divertimento. Enfim, né, cara? A coisa é muito complicada. E o Walter White mostra o que é a vida dupla elevada à 10ª potência, né? Porque fato é que ninguém esperava isso dele, né? Ninguém acreditava. Tanto é que o Hank demora tanto tempo para acreditar, né? Para descobrir que o Walter é o cara que ele tanto persegue, né? O Hank tem essa obsessão, né? Encontrar, né? Esse Heisenberg. E ele nunca imaginou, só no final, lá, na metade final da temporada, que ele acha lá o livrinho lá e ele começa a fazer as ligações que levam ele a descobrir quem de fato é o Heisenberg. Dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza ver porque é uma pessoa com muito potencial, é uma pessoa boa. Se parar pra pensar assim objetivamente, ou pelo menos no estereótipo do que a gente considera como uma pessoa boa, o Walter ele tá dando cheque em todos os requisitos, né? Uma pessoa que cuida da família, uma pessoa que prioriza o filho, a esposa, enfim, é uma pessoa do estereótipo do cidadão de bem. Então, dá uma tristeza ver que alguém está desperdiçando sua vida
antes mesmo da sua vida acabar, né? Porque para pensar, ele tá fazendo tudo, aquele tudo ou nada, porque ele considera que ele vai morrer. Então, você trouxe até um elemento interessante nessa visão materialista, né? Porque o Walter, ele realmente ele não tá nem aí para uma possível julgamento divino, para algum pós-vida, o que acontece depois da morte. E aí, o que acontece? Ele não tá nem aí, ele vai buscar meios, quaisquer que sejam, para que ele possa dar um dinheiro, dar uma condição. Então, ele entende que os elementos de redenção ou de expiação, ou um elemento meio que messiânico para a vida dele, é o totem do dinheiro. Ele vai arrumar formas de ganhar dinheiro e esse dinheiro vai redimir a família dele. Vai garantir um futuro para o filho, vai garantir uma estabilidade para a esposa. Enfim, ele nunca fala sobre tratamento, mas a questão é essa mesmo. Ele precisa restaurar uma honra perdida, uma dignidade perdida, tanto nas oportunidades que ele teve na vida, quanto na questão profissional, financeira, feito mesmo que a família tem. Então o Walter ele se torna outra pessoa. E essa outra pessoa ela não é nada agradável, mas se a gente para pensar, onde estava essa outra pessoa antes do câncer? Onde estava? Será que estava dormente? Será que esse Heisenberg não é uma questão mesmo do Louis Stevenson, né? Do médico e monstro? Que todo médico tem um monstro dentro? Será que o Éder também não tem um Heisenberg escondido? O Erlan não tem um Heisenberg escondido? E que faltam só oportunidades para colocar ele para fora? Eu não sei, né? A gente olha para o Walter com condescendência, mas às vezes o Walter é só um espelho. O que você acha? Vale a autocrítica? Paulo fez essa autocrítica em Romanos 7, né? O mal que eu não quero eu faço, né? O bem que eu quero eu não faço. O pessoal aí que está ouvindo aí, que de repente, né, não é cristão, com perdão aí da linguagem religiosa, né? E Paulo chega a dizer no final lá, né, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Então, aquelas pessoas que se tornam mais santas diante de Deus, ou que deixam a graça de Deus agir, né, são aquelas que de fato reconhecem as suas próprios pecados e seus próprios monstros, né, que estão dentro deles mesmos, né? Então, se não é a graça restritiva do Senhor contendo o mal nesse mundo, a gente está vendo isso. Eu sei que de repente lá na frente isso vai ficar ruim, mas fazer o quê? Depende, essa nota que eu vou dar agora pode, né, ela vai ser atemporal, eu acho, né? Que é a questão lá do Rio Grande do Sul, né? Tá lá toda a galera lá tentando salvar um monte de gente e tem gente lá que tá saqueando, né? Tem gente lá que tá roubando, tem gente lá que tá aproveitando, né? Passou lá um tanto de gente roubando um monte de tratores lá, olha que coisa absurda. E quando a gente, por exemplo, aqui na eu sou do interior, né? Aqui na nossa cidade a gente sabe que tem um grupo aí muito rico da cidade, né? O pessoal tem várias empresas para lavar dinheiro, que os caras produzem drogas, né? As empresas são usadas de fachada. E isso não é só aqui na minha cidade. Isso aqui é no Brasil inteiro, onde você vai, né? Enfim. E se você for conversar com o pessoal de maneira geral, a pessoa vai se justificar. Mas a gente não está aqui para apontar essas pessoas. Como a sua crítica foi para a gente mesmo. Então, como cristãos, se a gente não depender do Senhor, se a gente não se jogar aos pés do Senhor, se a gente não deixar o Senhor atuar nas nossas vidas, né? Todos podemos nos tornar Walter Whites. Mas que a gente deixe. Tem um exemplo lá de Davi, né, Erlan? Com toda a graça de Deus sobre ele, né, a unção de Deus sobre ele, o ungido rei, um homem segundo o coração de Deus, né? Quando o pessoal chegava, eu gosto de pensar nesse texto assim, né? Quando alguém chegava para Deus e perguntava, Deus, quem é o cara segundo o seu coração? Quem é o cara que é do jeitinho que o Senhor gosta? Deus responderia, é Davi. E Davi foi capaz de cometer adultério e depois cometer o assassinato, lá, o homicídio, né? Então, assim, todos nós, se a gente não se colocar diante do Senhor, nós temos o Espírito Santo, se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar na gente, cara. Tanto é que a gente começa, inclusive, uma perguntinha de provocação, né? Por que a gente acaba torcendo pelo Walter White, né? Eu acho que é só lá no finalzinho mesmo que a gente fala, poxa, não dá mais para torcer por ele não, tá complicado. Mas com tudo que ele faz, a gente tá torcendo para que ele realmente deixe o dinheiro para a família, para que dê tudo certo. Mas aí ele vai se aprofundando na maldade. E aí, é errado um cristão torcer por Walter White? Eu acho que de início fica fácil essa identificação, porque o Walter ele é um bandido, um traficante que tá contra outros bandidos. Então a gente torce pelo bandido menos pior. Mas ele tá fazendo droga, ele tá matando gente, né? O pessoal tá se afundando, né? Apesar que é o que ele mesmo fala, né? Se eu não fizer, outro vai fazer, né?
e com um grau de pureza menor, né? Eu acho que enquanto tá bandido contra bandido, a gente fala assim, cara, eu vou torcer pra esse aqui, que pelo menos ele tem um passado, que a gente se identifica, tem uma justificação, ele tem uma justificativa, ele tá ali por algum motivo, que é nobre, mas de forma distorcida. Só que quando ele passa a cruzar os limites e para outros caminhos, matar inocente, enfim, o Hank morre por causa dele, né? Por mais arrependido que ele tenha ficado e bem mal, né? Mas é responsabilidade dele, né? Então, eu acho que a gente torce para que ele consiga o dinheiro e acabe com isso logo, entendeu? E Mas quando ele tem a chance de fazer isso, ele não desiste, né? não Aí ele, desiste. não, deixa eu ir mais um passo, né? Isso, Porque aí teve uma época que ele já estava bem, ele podia fugir, poderia. aí a Skyler usou o dinheiro lá para pagar a dívida do amante lá, né? Que aí, puxa vida, mais um spoiler aí pra galera, né? Aí ele começa a perder a própria família, né? E aí a mulher se envolve com o cara lá, enfim, e aí ela tem que pagar a dívida. Aí quando ele vai pegar o dinheiro para fugir, cadê o dinheiro? Ela usou para pagar a receita. Isso. Aí ele vai se afundar de novo, e aí ele vai se envolver, né, com afundar mesmo, vai virar. Como que é? Quando ele tá tentando fugir, ele já tá trabalhando pro Fring, né? É o Los Pollos Hermanos, né? Gustavo Fring. Cara, que personagem, hein? De novo, né? A qualidade de Breaking Bad está justamente nesses pontos, né? Um personagem que ele deveria ser odioso, nefasto, a gente olha pra ele e admira, porque o cara tem uma estratégia muito forte, o cara tem um plano de negócio. Ele é um exemplo de profissional e de empreendedor, para pensar, né? Tanto é que quando o Hank sugere, né, que ele pode ser, né, o chefe do tráfico lá, ninguém acredita, né, porque ele era um cara exemplar, né, ele estava envolvido com o prefeito, com o chefe da polícia, doava, né, um monte de coisa, e de repente era tudo fachada, né. E o cara, assim, vingativo, né? Perdeu lá o amigo no início, mas o cara, ele assim, ele quer crescer no poder ao ponto, você lembra lá daquela situação que estão todos os traficantes reunidos e a bebida envenenada lá para Isso, todo mundo, e ele também toma, isso. e ele tem, Para e ele já não tem ser suspeito. Isso. e aí ele já tem uma equipe para ele vomita, né? Força o vômito e depois, não sei se podia falar vomita aqui, né? Mas ele força o vômito e aí ele já tem uma equipe médica preparada para cuidar dele, né? É bem gangster mesmo, né? Muito. Mas assim, voltando, aquele momento que a Skyler usa o dinheiro para pagar e aí o Walter White vai pegar o dinheiro para fugir e aí o Walter, o pessoal até brinca, né, que naquele momento ele coringou, né, ele dá aquela gargalhada maluca, né, tá sem o Isso dinheiro mesmo. lá dentro, debaixo do porão lá, igual as casas norte-americanas têm, né, e aí ele tá trabalhando ainda pro Fring, né, e aí ele vai continuar trabalhando, enfim, né, mas logo depois ele já mata também o chefão. E, enfim, uma palavra muito boa para definir o Walter é a obsessão, né? Assim como o Gustavo também, o Fring, né? O Mike também, né? Os caras têm uma obsessão assim que é muito, muito, muito maluca, né? Nós, como seres humanos, né? Caídos que somos, nós também temos essas obsessões. Como você tem, o assunto tá nessa vibe agora, né? De falar dessa questão de nós também termos essa. É isso aí. A gente tem que deixar Deus tratar com a gente, né? Porque se não for o Senhor que trata com a gente tá falido mesmo, né? Olha só que interessante, eu tava vendo, você perguntou sobre o cristão torcer pro Walter White, né? Eu tava assistindo Velozes e Furiosos 10 com minha esposa. E o filme, bom, vou dar um spoilerzinho de início, só que não tem revelação nenhuma, né? O filme começa numa cena no Rio de Janeiro, em que é uma perseguição de carros. E nessa perseguição, um monte de policial militar do Rio de Janeiro capota, bate de maneira, assim, bem brutal, só pro Toretto poder escapar. Ele tá lá carregando lá determinada coisa e que faz os carros capotarem e baterem, cair da ponte, sabe? Eu fiquei
incomodado, pensando assim, cara, policial no Rio de Janeiro já tem que diariamente enfrentar um monte de problema, tem problema com favela, tem problema com violência diária no Rio. Chegam dois caras, querem assaltar ali um banco e para combater o assalto dos gringos, o policial militar, assim, a maioria ficou gravemente ferido ou morreu. Que heróis são esses? Que filme é esse? Onde o herói, no final do dia, eles brindam pela família. Então, eu fiquei incomodado, assim. É claro que depois passa o tempo e tal, a gente vai ver outra história e tal, e acompanha outra coisa. Mesma coisa com Casa de Papel, que é uma galera que se reúne pra assaltar um banco. Depois é a Casa da Moeda. E a gente às vezes se vê, por conta do carisma e imerso na história, a gente se vê torcendo para que eles consigam tirar o dinheiro ali do Banco da Espanha. Até aí, enfim, mas só que tem muito policial que morre no tiroteio com eles. Não é mais o Robin Hood, né, que tá tirando dos ricos, acionistas e vai, enfim, nem entrega pros pobres, né, só fica por eles mesmos. Enfim, essa questão de torcer, é claro, a gente fica imerso na ficção e é natural que a gente se afeiçoe e torça pelos malvados, mas na vida real não é bem assim, né? Eu lembro daquele cara lá, eu esqueci o nome dele agora, fez aquele filme Vips. É sobre um golpista brasileiro chamado Marcelo, que se passou pelo filho do dono da Gol, pilotou avião, fez um monte de coisa, deu um golpe de um monte de gente, foi entrevistado pelo Amaury Júnior. Na vida real mesmo, né? Fizeram um filme, né? O Wagner Moura interpreta ele e tal. E assim, a gente vê o filme, a gente torce pelo golpista. O DiCaprio é outro, né? Que faz aquele Prenda-me se for capaz, engana um monte de gente. Ele é o DiCaprio brasileiro, ele é o golpista brasileiro. Tem um monte de gente que faz isso, né? E aí, a gente se vê meio que torcendo pro cara conseguir escapar por conta do carisma, por conta da esperteza que o cara tem, mas na real, realmente é uma questão ética, né? E a gente vai realmente torcer por ele? Na verdade, me dá um alívio, porque o cara foi pego, né? E outra, quando a gente constrói esses filmes, normalmente o agente da justiça, o policial, ele é um pouco tapado, ele assume características ruins, e aí o diretor faz essa brincadeira, né? Que facilita que a gente torça pro vilão, e o cara que tá do lado da justiça, ele tem características que não afeiçoam tanto. Mas responde sua própria pergunta, Eda. E aí, é errado torcer ou não? Cara, é interessante que se a gente de fato for olhar para a Bíblia, a gente torce também pelos bandidos da Bíblia, né? Você quer um cara mais bandido que Jacó? Boa. Você quer um cara mais complicado do que Judá? Aquela situação dele com Tamar? Sansão, Gideão, uma galera, né? Então, então. Jefté. Cara, Pedro. Então assim, Pedro, é isso? Então se a gente for olhar assim, é que a gente se identifica, né? Porque você pode perguntar, onde você for, faz uma pesquisa, né? Fala o nome de um dos apóstolos. A primeira pessoa que o pessoal fala é de Pedro. Acho que 11 em cada 10 vão responder Pedro, né? Porque a gente se identifica com Pedro, com aquelas, né? Agora, a gente como cristão, é aquilo que você falou, a gente tem que manter o nosso senso crítico, né? Voltando aqui para a série, né? Como você colocou, vai pintando no primeiro momento o vilão como muito fragilizado, necessitado daquela situação. Você tem, às vezes a gente tem muita pena do Walter, né? Por outro lado, você vê o Hank arrogante, né? Prepotente, rindo lá porque sapecou o cara. Mas aí você vai vendo a transformação, né? Que aí o Hank vai se tornando um personagem. Até o meu filho mais novo, o Marco, tem 2 filhos, né? O Leonardo e o Marco. O Marco Túlio, quando ele já tinha assistido Breaking Bad, e aí ele tá com 16 anos, né? E aí quando um dia eu tava assistindo, aí tava passando do Hank na TV, aí a hora que ele chegou perto de mim, ele disse, esse aí é o cara, né? Esse cara é diferente, né? Ele fez uma brincadeira sobre o Hank lá. E eu achei interessante, porque o Hank, como você colocou, passa aquele estereótipo do policial no início, só que ele não é o bobão, mas ele é o arrogante, né? Ele não tem muita aparência, né? Um cara simples, ele não tem aquele estereótipo musculoso, né? De policial tal, mas ele é o cara que vai mostrando e evoluindo na série de tal maneira que ele está disposto a se sacrificar para alcançar o objetivo dele, né? E ele acaba se sacrificando, né? Para tirar as drogas da rua, ele acaba se sacrificando, enfim. Mas eu penso que nós, como cristãos, a gente precisa de fato ter esse senso crítico, de olhar
a série, o programa que a gente está assistindo, não chegar com aquele moralismo, porque também isso é chato para dedéu, né? Tem muita gente que, se você falar da história do Breaking Bad, a pessoa vai dizer, muito crente vai dizer que é pecado assistir, né? Mas a gente tem que olhar com senso crítico e entender que a vida imita a arte imita a vida, e nesse caso aí é uma situação de fato que acontece, coisas ruins estão acontecendo por aí, muita gente precisando aí, né? Como você disse no outro podcast que a gente gravou, né? Cadê os cristãos para estarem nesses lugares, de alguma forma, redimindo essas situações? Então, vamos olhar como é arte, é uma série, é uma história, é uma trama muito bem feita, mas vamos ter o cuidado de fato para não deixar que esses valores nos norteiem, né? Porque senão daqui a pouco, de fato, a gente está normalizando o mal, né? E a gente não pode normalizar o mal. Enquanto ele está ali frágil, na luta, tudo bem, mas ele começa a matar. Ele começa a tirar vidas humanas. Eram traficantes, eram drogueiros, nóias, eram. Mas depois, como você mesmo disse aí, ele vai indo para um nível, né? Aquele menininho lá que o Todd é um psicopata, né? Aquele Nossa, é verdade, o Todd. que entra no final lá, o cara é um psicopata, né? Ele sabe o que ele quer ser. Não sei se você chegou a assistir o É o Caminho lá, o filme. Não vi. Nossa, muito bom. Pra quem acompanhou Breaking Bad, é muito bom. E lá vai ficar muito a história do Todd junto com o Pinkman. E é uma boa história, tá muito bem feito também. Só que é muito engraçado, porque aí é um spoiler pra todo mundo, né? O Todd tá muito gordo, porque foi gravado muito tempo depois, acho que uns 10 anos depois foi gravado. E o ator engordou pra caramba, ficou muito esquisito. Mas assim, voltando aqui, né? O Todd é um psicopata, né, cara? Ele mata aquele molequinho lá, assim, ele não fica nem vermelho, né? Sempre aquela vozinha. Sim. Então a gente, como cristão, resposta, vamos olhar e de acordo com a cosmovisão cristã, tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que tem louvor, como disse Paulo lá em Filipenses, nisso pensar. Então vamos ter cuidado, né, pra gente também, senão daqui a pouco tem crente tentando aí fazer alguma coisa azul aí também para vender, para dar dízimo mais alto na igreja, né? E cara, o evangelho da prosperidade, e a teologia coaching também, ela é meio complicada nisso, né? Sim. Porque se os fins justificam os meios, né? Eu já vi testemunhos de gente fazendo coisa errada e glorificando a Deus, porque um tempo atrás até uma pessoa aqui próxima da gente, porque meu irmão, ele não sei o que, o cara nem cristão e o cara é mó enrolado e rouba, mas meu irmão hoje tá bem de situação. Poxa, mas isso aí não é testemunho, né? Não é porque estou bem, não é porque tenho dinheiro, não é porque todas as bênçãos vieram, que eu tô no propósito de Deus, né? Isso. Se eu fiz coisas erradas para alcançar aquilo, no evangelho os fins não justificam os meios. Enfim, a gente tá falando muito sobre as coisas que o Walter fez e tem aquilo que ele não fez, né? Que é ter procurado ajuda, que é ter conversado com a esposa, enfim, ser um parceiro mesmo. O Walter, ele tentou resolver tudo da pior maneira possível. Tem aquela música do Oficina G3, né? Os meus próprios meios, né? Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. É exatamente, a música do G3 é isso. É o Walter querendo resolver tudo por conta própria e não chegando em lugar nenhum, aliás, chegando no fim do poço, né? Infelizmente, tem muita gente que quer resolver tudo da pior maneira e cabe a nós, inclusive, ajudarmos pessoas a não se tornarem Walter Whites, né? Porque, às vezes tem muita gente desesperado, muita gente precisando de ajuda, não encontrando outro caminho e nós podemos ser uma mão amiga, né? E tem várias formas, né? A gente pode ficar aqui só conceituando e filosofando, né? Por exemplo, o Walter precisava de apoio financeiro para poder pagar o tratamento. A gente pode contribuir para que pessoas banquem seus tratamentos. A igreja faz muito isso, tá? A igreja em geral. A igreja é a maior entidade filantrópica da face da Terra. A igreja faz isso. Mas nós podemos ajudar individualmente também pessoas. O Walter queria um reconhecimento, ele tinha problema. Claramente, o Walter tinha problema de identidade, de aceitação. O Walter não era o melhor dos exemplos para alguém equilibrado emocionalmente, né? Na verdade, acho que faltou tanto para o Walter alguém que botasse na mão no ombro dele e falasse: tá bem? Você tá bem? Você precisa de ajuda? Quer conversar? O Walter precisava conversar, gente. Ele precisava botar isso pra fora. Ele colocou em formas de ação, né? Ele botou o esmero dele
no refinamento de uma metanfetamina para reconhecimento, no fim das contas, para que ele se tornou Heisenberg, né? Ele ganhou um novo nome, né? As promessas escatológicas que a gente, como cristão, tem no Apocalipse, a gente recebe uma pedra branca com um novo nome. O Walter, ele recebeu um novo nome, uma nova identidade, um novo eu. E esse novo eu realiza ele. É tudo aquilo que ele não fez na sua vida, ele se realizou. Então, às vezes falta para isso para as pessoas, né? Identificar a si mesmos como pessoas dignas, como pessoas portadoras da imagem de Deus e que não precisam recorrer a meios escusos, meios pecaminosos para alcançar graça, para alcançar uma satisfação. A gente se satisfaz em Deus, né? E a igreja está aqui, nós como cristãos estamos aqui para ajudar pessoas nesse processo, para uma desaibergização do mundo. Essa aí do novo nome aí, isso é tratamento escatológico, mas você foi muito bem. Não, esses insights vêm na hora, é legal demais, assim, a gente, originalmente o Ovelhas nunca teve pauta, a gente vai conversando na hora e vai saindo. E então, essa parada aí realmente é legal, acho que eu vou botar, no próximo livro eu coloco essa aí lá. Pode colocar. Bom, dentro disso que você colocou aí dessa esperança escatológica, você vê que ele fez tudo ao contrário, né? Porque ele teve um novo nome, mas para destruição dele, né? Isso. O final escatológico dele foi muito ruim, né? O que o Senhor tem para nós é coisa boa, é coisa diferente. Mas, como você mesmo disse, tudo isso tem a ver com aquela ideia dele de autossalvação, porque ele não tinha, como você colocou, ele não tinha ninguém para procurar e ele também não queria ter, né? Porque você se lembra, o Hank sempre se oferecia. Cara, você quer conversar? Cara, fala comigo. Quem chegou lá para ajudar ele foi o dono da empresa que ele era sócio, oferecendo dinheiro ou emprego para ele poder ter o dinheiro para bancar o tratamento. Ele não quis. Porque aí iria contra a idolatria do coração dele, a autossalvação dele, né? Isso. A sede de poder. Com essa sede de poder, ele não abriu espaço para que Deus operasse na vida dele por meio de pessoas, e esse talvez seja um grande problema nosso também. Aliás, né? É um grande problema nosso, porque a gente de fato vai por esses caminhos também. Ainda bem que a gente tem o corpo de Cristo, né? É o lugar onde Deus coloca pessoas para a gente prestar contas, para a gente buscar conselho. O ensinamento é para que a gente se humilhe, para que a gente abra o coração, para que a gente... Tiago fala isso, né? Orem uns pelos outros, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. Eu sei que isso é num nível muito hard e muito raro dentro da igreja, mas não deveria ser assim tão raro. É porque tem muito cristão se tornando Heisenberg, porque não tem procurado essa ajuda, não tem aberto o coração, e aí esse Heisenberg não é o novo nome que o Senhor deu pra gente. O novo nome que o Senhor dá pra gente é outra coisa. Não é a solução da serpente. É a solução de um Cristo que morreu pelos nossos pecados, que foi fiel, que venceu a morte. Ele sim é o verdadeiro Hank, né? Ele é aquele que morre pelos nossos pecados para nos salvar, morre no nosso lugar. O Hank acabou morrendo pelo Walter, pela família, mas no final também o Walter morre e a morte do Hank para o Walter foi em vão, né? Alguém ainda oferece para o Walter, cara, vai pra cadeia. A Skyler fala isso para ele algumas vezes. Mas a Skyler também é um personagem tão complexo, né? Tá tão envolvido em tanta coisa, lava o dinheiro do cara, enfim, né? Também não consegue esse novo nome não, né? E no final fica do jeito que ficou e, né, todos terminam muito mal, né? O filho lá, como que ele chama? O Fly, desesperado por descobrir quem o pai é, órfão, a menininha órfã. Como você disse, no final não foi muito bom mesmo, né? O que vai ter talvez um pouquinho de redenção mesmo é o Pinkman, até pelo que acontece lá no El Caminho. Não sei se ele aproveitou a nova chance que ele teve, mas é interessante, né? O Walter se tornando com esse novo nome de Heisenberg e indo por tantos caminhos ruins, e o Pinkman começando ali o noinha, que ninguém dá nada, o cara se mostrando misericordioso, preocupado com as pessoas. A amizade com o Mike pra ele fez muito bem também, né? Que personagem também é o Mike, né? Cara, só tem personagem boa essa série, né? Eu acho que só a mulher do Hank lá que é meio chatinha, né? Mas mesmo assim é uma boa personagem. Então é isso, eu acho que a gente vai misturando teologia com comentários sobre os personagens, mas tudo bem. Eu devolvo a bola pra você, né, Erla? E essa história aí do novo nome mexeu comigo, essa história do escatológica aí, né? Eu achei muito legal a sua sacada. E eu acho que talvez seja esse o resumo de tudo. Nós não precisamos ter o nome de Heisenberg. Nós podemos ter o novo nome que Cristo tem para todos nós, né? Porque quando chegar lá não vai ser mais o nosso nome antigo, né?
Depois dessa a gente encerra, né? Para garantir que ninguém fale nenhuma bobagem aqui pra frente, Vamos estrague o estragar, programa. né? A gente encerra no auge, garantir que a audiência fique bem. Eu gostei muito, sabe, Aliás, deixa eu dar um testemunho. Eu cito esse testemunho no meu livro. Inclusive, fazer propaganda aqui. Você que ainda não leu, não adquiriu Onde Está Deus na Cultura Pop, adquira aí, tá na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo. Enfim, tem que fazer propaganda. O pessoal da editora fala, faça propaganda do seu livro. Tô fazendo. Vamos lá. Eu tenho dificuldades com essa série porque eu passei mal. Quando eu terminei de assistir, eu assisti assim, para e passo, né? Foi saindo, eu fui assistindo. Então, quando saiu a última temporada, ela saiu da Netflix, inclusive. Foi o ano que foi pra Netflix. Eu assisti e eu passei mal. A última temporada me fez mal. Eu fiquei com uma sensação muito ruim, porque eu sou assim, sensitivo, eu sinto muito as coisas que eu assisto. Ali em Albuquerque foi um ambiente tão ruim, foi uma coisa, uma podridão humana. Foi o Walter descendo o nível e arrastando toda a família dele para junto dele e para esse ambiente ruim, podre, moralmente. É uma coisa assim que quando eu terminei a série, porque a série tem uns 3 finais, né? Tem um que é quando o Hank descobre e a cena no banheiro e vê o caderno. Ali poderia acabar a série, eu acho que seria um final aberto muito legal. Uma outra é quando o Walt resgata o Pinkman. Pinkman tá escravo, né? Aquela cena do tiroteio ali. Seria legal eles escapando, tal, tal. E a terceira, o final mesmo, que ele morre no depósito ali, uma coisa bucólica, uma situação, assim, enfim, bem apropriado para tudo que o Walter fez durante essas temporadas. Mas eu terminei a série me sentindo mal, porque eu vou me colocando no lugar de qualquer um. Se você se colocar, fizer a experiência de se colocar no lugar de qualquer um, é uma tristeza muito grande que vem pro coração. No lugar do Hank, que morre pra nada, no lugar da esposa do Hank, que vê o sofrimento sem necessidade. O que ela fez? Além de ser uma mulher que só gostava de comprar. Ela não fez nada. Enfim, a Skylar mesmo, que é a mais odiada da série toda. E eu mesmo nutri muita antipatia por ela pela primeira temporada, pela forma como ela tratava o Walt. Mas para pensar, o Walt tinha uma personalidade que, como ele não foi a pessoa que liderou a própria casa ou que se impôs, a mulher teve que assumir esse papel. E assim, querendo ou não, assim, ela que determinava os rumos da casa e o Walt ele se sentia muito mal. Enfim, ao longo da série também ela vai fazendo coisas que são bem questionáveis, mas a Skylar, ela é uma mulher de personalidade forte que encontrou um homem de personalidade fraca, ela foi piorando, né? E quando ele assume uma personalidade forte, é uma personalidade criminosa, né? Então, infelizmente, não dá. Enfim, mas ela não mereceu nada que acontece com a família dela, né? Após isso, a gente tem quem? O filho do Walt também, uma situação que já de nascença ele já tem um problema ruim e a família dele toda é destruída. A bebezinha, coitada da filha da Skylar, né? Do Walt, que ela não sabe de nada do que está acontecendo na vida dela. E vai crescer com a pecha de que o pai era o maior gangster dos Estados Unidos da era moderna. Foi o pai dela. É impossível para ela ter uma vida normal. E a gente vai vendo um por um. Pinkman ficou escravizado no México. Ele deixou o título de pessoa, o ser humano, ele foi desumanizado. E todas as outras pessoas envolvidas ali com a vida do White, o Walter, ele estragou a vida de todo mundo. Ele não só estragou a própria vida, estragou a vida de todo mundo. E eu fiquei muito mal. Eu senti como se potencialmente a minha vida tivesse sido estragada também pelo meu contato com ele, com um personagem ficcional. Olha que loucura. Ele nem existe. Enfim, e é por isso que eu acho que é a melhor série de todos os tempos. Essa capacidade de imersão eu não encontro em outro lugar. A arte bem feita, né? Como você colocou, né? Você se sentiu mal. Eu acho que eu não cheguei nesse ponto, mas eu fiquei com muita dó de todo mundo, né? Claro, a gente se vê ali no lugar do cara e pensa, a gente também tá, talvez a um piscar de olhos de uma tragédia total se a graça de Deus não tiver sobre a gente, né? A verdade é essa. Mas
no final das contas, a questão dos escritores, né, da série, a forma como o pessoal fez essa série, de fato, ela tem tudo para ser, de fato, a melhor de todos os tempos. E graças a Deus pela graça comum, né? Deus capacitando gente para contar história, capacitando gente para fazer coisas, mesmo que não sejam pessoas cristãs, né? Ou que sejam, a gente não sei também quem é, quem não é. Mas é entretenimento e reflexão de vida de alta qualidade. Eu acho que, como você colocou aí, mexeu tanto com você, porque foi uma parábola, né? Foi uma história contada da qual a gente pode tirar lições muito fortes e pesadas. Então, quem assistir, assista nessa intenção de tirar lições, de ver o que pode acontecer com alguém que parte para o caminho do mal, maligno, né? E, infelizmente, alguém que joga fora todas as oportunidades de redenção. Ao invés de um nome tão terrível, né? Como o Erlan colocou aí, né, que a menininha teria que crescer, pai maior traficante, não sei o que a gente vá para o caminho de receber um novo nome que o Senhor tem para dar pra gente, que é o nome de filho dele, de servo dele. E aí, de novo, né, pegando a deixa do Erlan, é um novo nome redimido, um nome que glorifica a Deus. Eu acho que é isso que a gente, como cristão, vai buscar, né, e é isso que vai glorificar o Senhor. Amém. Assim a gente encerra esse episódio especial Breaking Bad. E você, ouvinte, obrigado por esse tempo que ficou com a gente. Comente aqui embaixo. A gente tem agora colocado os episódios no YouTube também. Tem no Spotify uma caixinha lá de o que você achou do episódio, avaliar o episódio, 5 estrelas. Caras, fique à vontade para compartilhar. Põe nos stories, marca a gente, @ErlanTorches. Tem Instagram, Éder? Tenho, só não sei qual é, mas deve ser @EderJardini. Deve ser também, marca a gente lá. E a gente vai... Tô usando pouco Instagram, mas no Twitter é @EderJardini, com certeza. Pronto. E vai ser um prazer fazer esse episódio coletivo com vocês que estão ouvindo a gente. Então, mês que vem a gente tem um novo episódio. O Éder agora faz parte da equipe, uma adição maiúscula que a gente teve para o nosso podcast. Então, fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, até. Eu lembro daquele cara lá, eu esqueci o nome dele agora, fez aquele filme Vips. Peraí que o Rafael vai me ajudar aqui na edição, vai parecer que eu não esqueci. Vips filme.